Espírita Mansão da Esperança, da Avenida Rio Pequeno. E hoje nós vamos fazer o estudo do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 76. Mas antes, vamos iniciando a nossa ligação com a espiritualidade, a qual vai acalentando os nossos corações, tranquilizando os nossos pensamentos, para que possamos compreender a lição desta semana, refletindo no nosso coração. Vamos nesse momento cumprimentando os nossos amigos espirituais, nosso mentor individual que nos acompanha em nossa jornada de vida, ao mentor da nossa casa assistencial, SEMI, o mentor que nos assiste nesse estudo e a toda a equipe espiritual. Vamos cumprimentando a nossa Mãe Maria, Mãe do Mestre Jesus, que nos envolve em seu manto azul de paz, de conforto, nos fortalecendo nos momentos de dores, e que nos leva ao encontro do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, onde buscamos, no seu exemplo de vida, nosso código de conduta moral, do entendimento do amor incondicional e do perdão. E Ele, amorosamente, nos dá as mãos e nos encaminha ao encontro do nosso Pai Criador, Deus, onde humildemente nos ajoelhamos e agradecemos a oportunidade que temos de vida, de aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E vamos reverenciando este Pai Criador com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E o tema desse estudo dessa semana, do capítulo 76 do livro Fonte Viva, é fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Já para iniciar aqui, Paulo informa o quê? Que esse fermento pouco fermento levado à massa, ele fermenta a massa, ele faz com que aquele pouca quantidade de fermento adicionada na nossa massa do bolo, na massa do pão, faça com que aquela massa cresça. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos fermento nos nossos sentimentos, nós colocamos fermento nas nossas palavras, nas nossas atitudes em relação ao próximo. E esse fermento, quando a gente coloca em excesso na massa do pão ou do bolo, ele transborda da forma, ele vai sujar o nosso forno. Da mesma forma, quando a gente coloca muito fermento na nossa palavra, nós colocamos muito fermento nos nossos sentimentos, a gente pode transbordar de uma forma negativa. Nos nossos pensamentos, eles podem se tornar agressivos. Então, o fermento ele tem que estar na quantidade exata. Ele tem que estar na quantidade que vai dar aquele preparo bom para o nosso alimento. E assim com as nossas palavras também. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Esse primeiro parágrafo, ele fala que nós não vivemos sós aqui no planeta Terra, em nenhum momento, mesmo na espiritualidade.
Nós vivemos em coletividade, nós vivemos em grupo, nós somamos pessoas ao nosso redor. Com isso, a nossa atitude ela pode influenciar o outro. A forma como eu penso, eu posso influenciar que outra pessoa passe a ter aquele mesmo pensamento. Se ela me admira, se eu tenho algo que ela almeja, ela olha para mim e fala, eu vou ser igual a essa pessoa. Então, neste momento, ela vai copiar o que eu estou expressando. Por isso, da nossa responsabilidade em trazer coisas boas. Se nós estamos aqui na Terra, se nós estamos aqui nesse estudo, nós estamos buscando nos aprimorar, nós estamos buscando aprender a compreender a lição do Mestre Jesus, que é o amor incondicional. Então, nós temos que colocar o fermento exato e nós temos que trabalhar isso, se expressar nas nossas atitudes da maneira correta, como Jesus fez. Nós não vamos chegar ao ponto de ser igual a Jesus nesta nossa vida ainda. Quem sabe, daqui a algumas centenas de milhares de vidas nós chegaremos lá. Mas hoje temos que trabalhar o máximo para que a gente consiga ter a melhor postura, porque outras pessoas nos usam como exemplo e que o nosso fermento possa atrair essa pessoa de uma forma positiva, lembrando que nós somos vistos, nós somos olhados por milhares de pessoas ao nosso redor, em casa, no trabalho, na condução, no grupo de amizades. Isto é importante. Então, quando a gente observa na televisão alguns, que é muito moda hoje falar influencers, né? Pessoas que estão ali divulgando algum tipo de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado para saber se aquela pessoa tem os valores que eu estou buscando na minha vida. Porque às vezes o fermento que está sendo aplicado naquele momento ali não é condizente ao que eu estou buscando. Só que como eu almejo dentro da matéria, as qualidades, aquilo que a pessoa tem, eu acabo adquirindo aquilo para mim, eu vou refletir aquilo para mim, né? Então, a gente tem que avaliar muito esse tempero. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. E aqui mostra o quanto é perigoso a gente viver na superficialidade, porque as pessoas, elas tiram como parâmetro pessoas que elas não conhecem, né? Às vezes, indiretamente, eu conheço alguém porque ela é conhecido de alguém, ou eu vejo na televisão, na internet, determinadas pessoas que têm alguma coisa que me atrai. Então, eu não a conheço, eu não sei os valores daquela pessoa, eu não sei o que ela está aplicando ali, se ela está trabalhando com o verdadeiro eu, ou se ali ela está numa interpretação de uma pessoa. E isso é muito perigoso. E aqui ele fala, né, milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental. Ou seja, nós vivemos sobre uma energia. Essa energia, ela circula no ar. E ela vai captando essas energias ao longo do que ela está vindo. Então, eu emanei um pensamento que se transformou numa energia em ondas, ela vai seguindo essas ondas, vai encontrando ondas de mesmos valores e vão somando. E ela retorna à sua fonte de origem. A fonte de origem sou eu. Só que ela não vai voltar para mim apenas com a energia que eu emanei inicialmente. Ela vai capturar ao longo da sua jornada no universo energias similares de outras pessoas e ela vai retornar para mim
com partes dessas sensações, destes pensamentos, destes valores. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com o que estamos emanando. É meu isso? Né? Muitas vezes a gente está pensando algo que destoa daquilo que eu realmente sinto. Então, se está destoando, eu falo, mas como que eu estou pensando nisso? Por quê? Porque não é meu. Ele veio nessa carga energética junto com a vibração que eu emanei. Então, por isso que ele fala que nós temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, assim como os outros também têm mil, né? E nem sempre essas emissões de energias, elas são positivas, elas também podem vir para o mal. Qual é o sentimento do mal? É o egoísmo, é a inveja, é a ganância, é querer tirar o espaço do outro, tomar o que é o do outro. Porque se eu não tenho, o outro não pode ter. Não, aqui neste comportamento nós esquecemos o quê? Que cada um tem a sua permissão, que cada um tem o seu merecimento para ter as suas coisas, para ter as suas conquistas. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. A importância da gente emanar, falar sempre coisas boas e coisas verdadeiras. Não mentir. Não criar ilusão na nossa mente acreditando que aquilo que eu estou pronunciando é o verdadeiro. Isso se torna, na descoberta da verdade, cria uma descrença a meu respeito. Os valores que eu quero criar em mim, eles são destruídos pela minha posição de inverdade, de deslealdade comigo, porque eu estou transmitindo para o outro aquilo que não é verdadeiro, aquele sentimento, aquelas conquistas falsas que estão sempre atrelados à matéria. Tudo isso, quando a gente fala de egoísmo, tudo que a gente fala de inveja, nós estamos relacionando à matéria, porque nós não vamos ter ciúmes, inveja do que é algo supremo da espiritualidade. Porque a espiritualidade maior, ela não tem ela não vai conseguir, a gente não vai conseguir, como que eu vou te falar assim, vai ter tanto amor dentro da gente que a gente vai ficar feliz com as conquistas dos outros e falar apenas a verdade. Porém, quando a gente está aqui na matéria, nós estamos no planeta Terra, nós nos iludimos com os nossos olhos materiais. E aí a gente cria essa deslealdade. E essa deslealdade não é só com o outro, é comigo. Só que quando eu transmito isso, o outro também vai se sentir no direito e na vontade de agir tal como eu. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posições inferiores à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nós estamos aqui estudando a leitura do ensinamento de Paulo, que ele está explicando. Então, nós estamos adquirindo um conhecimento. Quando nós começamos a entender isso, esse conhecimento que ele nos passa, nós passamos a ser responsáveis por tudo aquilo que nós cometemos com aquele conhecimento. Então, se eu sei que se eu fomentar uma atitude negativa, se eu fomentar uma notícia falsa, inverdade, descredibilizar alguém, sabendo que aquilo é errado, eu sou responsável total por aquela atitude, porque eu tenho o meu conhecimento. E outra, e se eu sou
tô dentro de um grupo de pessoas e que eu, materialmente, naquele momento, eu estou expressando um poder por uma posição social, por uma posição intelectual, e que as outras pessoas que não estão no nível material que eles estão, que a gente está falando de inteligência, de poder aquisitivo, de conquistas, e que se sentem inferiores a mim, tudo aquilo que eu posicionar, tudo que eu falar, tudo que eu me vestir, né, pronunciar, eles vão querer capturar isso, eles vão querer copiar isso. Por isso a importância, muitas vezes as pessoas falam, né, na televisão, eu não tenho culpa se ele tá jogando nesse joguinho, se ele tá perdendo dinheiro, né? Porque ele é direto, ele sabe o que ele faz. Não, ele não tá sabendo. Por quê? Porque ele admira uma pessoa e ele quer fazer aquilo porque a outra pessoa falou que é bom fazer. Então a gente não pode deduzir que as pessoas têm o mesmo conhecimento que a gente. A gente não pode deduzir que as pessoas, mesmo eu falando algo que não é bom moralmente para a pessoa, que ela vai falar, não, isso não é bom para mim, porque se eu estou falando e ela me admira, ela vai acreditar naquilo e ela vai querer fazer. Então nós sim influenciamos, e pessoas normais influenciam pessoas normais, né? Tanto que a gente tem uma rede enorme aí de coisas ruins acontecendo no nosso dia a dia. Então a importância da gente cuidar. E esses costumes que nós temos, se a gente não amparar, ele ele viraliza, né? Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes, que é isso que eu comentei. As pessoas nos admiram, as pessoas observam o nosso comportamento, elas querem o que muitas vezes nós temos, mesmo que não seja do melhor, mas que aos olhos dela é, e ela vai copiar aquilo. Então nós estamos criando hábitos também naquelas pessoas, né? Criam atitudes e atos do mesmo teor. E o único processo, portanto, de reformar edificando e aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. O que ele quer colocar aqui? A mente, em razão disso, é a sede da nossa atuação pessoal onde estivermos. Então, nós temos que pensar o que é o melhor. Nós temos que praticar o que é moral, o que é ético. E se eu tenho alguma dúvida, eu me questiono. Eu sou uma pessoa cristã, então eu vou questionar. E Jesus Cristo, o que ele colocaria aqui? Né? A gente às vezes deixa passar isso despercebido. E a nossa mente, ela é uma fábrica de ideias. E essas ideias, se elas não forem bem controladas, elas podem ir por um caminho inverso daquilo que a gente almeja, né? Então a gente precisa ter um conhecimento, a gente tem que ter responsabilidade. E aqui ele finaliza: pensamento é fermentação espiritual. O pensamento, ele fermenta, ele coloca aquele ingrediente para fazer crescer. Então, se a gente colocar o nosso pensamento ligado com a espiritualidade superior, com coisas positivas, coisas boas, nós vamos crescer e as pessoas ao nosso redor vão se aproximar dentro da nossa vivência, dentro da nossa sintonia. Mas da mesma forma que eu prejudicar e pensar coisas coisas más, o que vai acontecer? Essas energias vão canalizar também com coisas más ao meu redor. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. Então, meu pensamento, eu pensei, eu vou criar uma ação, eu vou praticar uma atitude. E se eu frequentemente praticar essa atitude, o que vai vir em segundo lugar? O meu hábito, eu gero um hábito. Então aquilo cria-se
um hábito que é praticá-lo todos os dias, né? E depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. E a partir deste momento, a gente começa a viver e intensificar e passa a ser a nossa presença constante. Por isso que ele fala, governa as expressões e palavras através das quais a individualidade influenciam, porque vai influenciar. Eu vou influenciar um amigo, eu vou influenciar um aluno, eu vou influenciar um vizinho com algumas atitudes. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Ou seja, o que é ser regenerado? É ele entender que ele tem um caminho bom para seguir, é ele se corrigir, é ele se curar das mazelas, dos pensamentos negativos, do fermento em excesso para a maldade. Ele se regenerando, ele vai, quando a gente fala, né, ele se regenerou, então ele parou de cometer alguns delitos. Por quê? Porque naquele momento ele compreendeu o significado da melhor existência, da vida tranquila, da vida em paz e da vida sob o amor incondicional. Então vai ter um caminho reto e limpo, um caminho de paz, de tranquilidade, e onde a gente pode nós nos admiramos mesmo, e isso é muito importante. É deitar na cama e olhar para o teto, fazer as orações da noite e falar: eu me admiro por uma conquista que eu fiz hoje. Hoje eu ajudei alguém para o bem. Hoje eu tirei aquele sentimento de angústia, de raiva do meu coração. Então que esse fermento do amor, esse fermento do perdão, esse fermento que o Paulo diz aqui no início da lição, que um pouco de fermento leveda a massa, esse pouquinho de amor que a gente emanar no mundo, nós estamos aumentando a felicidade de muitas outras. Então, que a gente consiga entender esse ensinamento do mestre de Paulo, através das suas cartas aos Coríntios, e possamos interiorizar isso no nosso coração. E com esta paz, vamos fazendo as nossas vibrações finais, levando a um lado espiritual, paz, amor e equilíbrio a todo o universo, ao nosso planeta Terra, aos países que estão em guerras. Que esses nossos governantes saibam da importância do valor à vida, do valor ao respeito à diversidade, que nós possamos ter a liberdade das nossas decisões e que essas decisões sejam pautadas pelo ensinamento de Jesus Cristo, dentro da nossa doutrina aqui, que aprendemos. Vamos vibrando a todos os irmãos necessitados de saúde que estão hospitalizados no plano espiritual e nos hospitais terrenos, aqueles irmãos que estão perdidos, abandonados nas ruas neste período de inverno, que eles sejam acalentados. Vamos vibrando a todos os nossos irmãos já desencarnados que estão perdidos nos seus mundos inferiores, que eles consigam enxergar a luz e a paz no coração e possam se regenerar, subindo aos céus, como aprendemos, que é o mundo espiritual. Vamos pedindo permissão para vibrar por nós mesmos, vibrar para que possamos ter consciência, que possamos ter paciência, tolerância, que possamos seguir na linha do bem, do amor. Vamos vibrando para que a gente consiga, para aqueles que precisam de um trabalho, encontrem um trabalho, aqueles que precisam de um conforto na família, encontrem esse conforto, abram seus corações. E que a espiritualidade possa regar a cada lar com luzes de amor, de paz e equilíbrio. Muito obrigada. Que todos possam aprender, que possamos interiorizar essa lição para o nosso coração, né?